Oi, passando aqui pessoas para falar sobre algumas obras ou sobre uma obra que algumas pessoas pediram para a gente falar do meu vídeo passado, do nosso vídeo passado, meu e da Bia, que a gente falava de literatura e pedia recomendações de novos livros, né, para a gente ler em 2026. Ninguém recomendou, mas porém algumas pessoas pediram para falar sobre algumas obras. E hoje eu escolhi uma obra, que é uma obra que me toca muito, né, eu acho que todo brasileiro e brasileira deveria ler, porque é uma obra muito importante, que é a obra da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, que vai ser adaptada para o cinema. Está sendo produzido essa arte cinematográfica falando desse que traz, né, essa obra tão importante para nós brasileiros. Mas o que tem nessa obra? Foi o que foi perguntado, né? E aí eu vou dizer para vocês, essa obra ela é um diário, ela não é uma ficção, ela é um diário de uma mulher negra que viveu ali nos anos 50, 60, a obra foi publicada em 1960, ela é uma mulher extremamente pobre, né, que morava na favela Canindé, em São Paulo, que hoje é ali a Marginal Tietê, em São Paulo, né, toda aquela favela que ela morava foi demolida, né, e foi construídos vias para ali para a Marginal do Rio Tietê. Então é ali que se localiza essa história. E a Carolina Maria de Jesus era uma mulher que lutava pela sobrevivência dos filhos e dela também. Ela não tinha emprego fixo, ela era uma mulher preta, pobre, periférica, e ela andava catando o que a gente chama de lixo, né? Ela andava catando papel para fazer reciclagem, ferro, e todo dia ela andava com aquele carrinho catando as coisas e pegando também alimentos para comer, né? Os alimentos ali que ficavam no lixo, que as pessoas desprezavam, roupas, sapatos para os filhos. Basicamente a vida dela vinha do que a gente chama de lixo, do que as pessoas desprezavam, e ela ia lá fazer seu resgate para viver. Então, a Carolina Maria de Jesus, ela passava por muitas dificuldades, né? A fome era uma realidade na vida dela, e ela conta isso no livro, né? O Quarto de Despejo é uma experiência, é a experiência dela, é a vivência dela, e é uma escrita feita com fome, porque ela chegava em casa, né, e acabava, ia escrever naqueles papéis que ela pegava na rua, ela fazia os livros e ia escrever. Ela tinha só 2 anos de educação formal, né, a escrita dela não seguia a norma culta, né, tinha muitos problemas ortográficos, mas mesmo assim era um relato de um Brasil desigual, né, de extrema pobreza, de exclusão, da falta de mercado formal para essas mulheres, para essas pessoas, né, então a gente pode ver como era a realidade do Brasil daquela época, com falta de políticas públicas. E essa obra dela revela, então, uma desigualdade social profunda no Brasil, a fome, o racismo e a exclusão urbana, né, dessas pessoas, como a Carolina Maria de Jesus. Então, essa obra, ela foi traduzida já para 14 idiomas, né, e a Carolina Maria de Jesus foi a primeira mulher negra, né, a conquistar esse reconhecimento internacional. Então, ela manifestava uma paixão pela escrita, a resistência, a resiliência, né, dessa mulher que sofria, né, para alimentar os filhos. Então, nessa obra também a gente pode observar, né, essas categorias interseccionais, que são raça, classe, gênero, né, essa exclusão social de pessoas pobres, né, onde eles vão morar na favela. E o que representa a favela, metaforicamente, seria esse quarto de despejo, né, seriam pessoas desprezadas, pessoas à margem da sociedade. Extrema exploração, pessoas que são extremamente exploradas. Então, gente, essa foi uma leitura minha, né, do Quarto de Despejo, lógico que é um resumo, né, do que aparece lá, porque é muito rico tudo que a Carolina Maria de Jesus falou. É uma sugestão também de leitura e aprofundando alguns pontos, né, pra gente seguir aí caminhando. Se você quiser também uma outra obra que a gente falou, que a gente não falou lá, mas que você gostaria de saber um pouquinho mais, a gente pode estar aprofundando por aqui, tá bom? Obrigada.